é vida, é vida. Só que só esse animal, só o ser humano, sabe de si. Por quê? Porque ele se tornou alma vivente. Depois que Deus soprou o espírito de vida, o fôlego de vida em suas narinas, nesse animal, aconteceu o milagre que a ciência não explica. Então, soprou Deus nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Portanto, nós somos pó, humus, essa é a fórmula do homem, alma e espírito. Mas o que isso significa, né? O pó, o corpo, eu já expliquei aqui agora. E a alma? O que é a alma? E o espírito? O que é isso? E é isso que nós precisamos entender para que nós tenhamos uma compreensão mais profunda do Evangelho simples de Jesus Cristo. Precisamos entender que o que isso significa para a gente absorver tudo que o apóstolo Paulo disse e quando ele escreveu que Deus nos deu o seu Espírito e não o Espírito característico deste mundo para que nos revele as dádivas que ele graciosamente nos concedeu. Ou seja, você jamais irá compreender a vontade de Deus para todo pecador se você continuar tentando entender a vontade de Deus para o pecador com as características do conhecimento humano caído. E você vai entender esse versículo com tudo isso que nós vamos estudar agora. Mas para eu explicar isso melhor, eu vou dividir o ser humano nessas três partes que o compõem, né? Segundo Gênesis 2:7, Deus fez o homem, espírito, alma e corpo, e animal. Espírito, alma e animal, né? Então, o corpo eu já expliquei. Então, agora nós vamos saber o que é o espírito, que fôlego de vida é esse, que espírito é esse que Deus soprou nesse animal para ele se tornar humano, alma vivente, consciente de si, do seu Criador, da criação, semelhante a Deus, né? O espírito humano, a gente precisa entender que nós somos um espírito que habita nesse corpo animal. Você não é esse corpo animal. Você é um espírito. Você é um espírito sem corpo, que habita nesse corpo para interagir com esse cosmos criado por Deus. Foi por isso que Deus criou o cosmos, para pôr o ser humano nele, o espírito humano, a sua imagem e semelhança, a que ele chama de filhos, que ele adotou como filhos. Então, esse espírito humano, esse fôlego de vida, esse espírito de vida que Deus assopra naquele animal feito de matéria orgânica lá em Gênesis, é você. E isso acontece até hoje, toda vez que um espermatozoide entra no óvulo de uma mulher, acontece esse Big Bang da vida que a ciência não explica. Uma consciência nasce, um ser humano surge do nada, puf, um novo espírito está ali esperando o seu casulo ser formado para ele sair dali e começar a interagir nesse planeta e nesse cosmos.
Então, esse fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão foi o espírito humano, o ser Adão, igual ele nunca verá, igual ao Samuel aqui nunca verá, igual você aí que está me ouvindo nunca verá outro. Todo ser humano é um espírito. Você precisa entender isso. Você é um espírito. E nós vamos ler vários versículos aqui na Bíblia onde eu vou te mostrar. Toda vez que uma criança é concebida, um novo espírito é criado. E acontece esse milagre da vida consciente que nenhuma ciência humana pode explicar. Vários textos na Bíblia mostram que você é um espírito, que eu sou um espírito, que nós somos um espírito. Vamos começar por Jesus. Em João 19, em João 19:30, Jesus estava para ser crucificado, e aí está escrito o seguinte: depois de o ter provado, Jesus estava na cruz já, Jesus já estava crucificado. Depois de ter provado o vinagre que deram a ele na cruz, porque ele disse: eu estava com sede. João 19:30, Jesus disse: está consumado, está pago completamente, paguei o preço por toda a humanidade. Guarde isso, você vai precisar, nós vamos falar muito a respeito disso lá na frente. Está consumado. E curvando a cabeça, Jesus curvando a cabeça na cruz, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus era aquele animal. Jesus era aquele animal crucificado. O Cristo não era aquele cara crucificado. O Cristo era o espírito que habitava aquele animal, aquele ser animal. Você está entendendo? E ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu espírito está saindo desse invólucro, desta casa. Também